Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando aí no nosso primeiro programa Viver com Saúde do mês de março. E neste mês de março, nós vamos falar muitos assuntos relacionados à mulher. E para abrir essa temporada de mês da mulher, mês de celebração, mês de que nós precisamos conversar mais umas com as outras, estar mais umas com as outras, nós convidamos uma mulher que é referência aqui no nosso município de Erechim. É uma mulher voltada à saúde. E a gente vai bater um papo super leve, super descontraído, falando de saúde da mulher, mas não somente a saúde que a gente precisa procurar um profissional, aquela saúde espiritual, a saúde da gente se sentir bem com a gente mesmo, de ter a alegria de acordar, de colocar uma roupa diferente, de mudar o cabelo, enfim, de se cuidar como mulher. Está aqui conosco hoje a nossa segunda dama do município, a Rafaela Tirello. Um prazer tê-la aqui hoje, bem-vinda. Prazer, Sandra. Fico muito feliz pelo convite e é uma honra estar aqui. Pois é, Rafa, você hoje é uma mulher assim que, de certa forma, você é um exemplo para nós todas. Obrigada. Porque você é uma mulher que trabalha, você tem 2 filhos pequenos, você precisa acompanhar o nosso vice-prefeito em diversas atividades, é você que segura a ponta em casa, enfim, são tantas funções em uma mulher só. E que às vezes a gente se pergunta como é que ela dá conta de tanta coisa, porque 2 filhos aí pequenos, de 5 anos, eles dão trabalho, né, Rafa? Dão. O Augusto e a Vale são a nossa vida e por alguns anos eles realmente foram a nossa vida. E a gente se viu assim um pouquinho voltados demais para a paternidade e para a maternidade e deixando, e eu acho que de um modo geral nós mulheres temos essa dificuldade de depois da maternidade voltar a se olhar, voltar a se cuidar, voltar a ser mulher, acompanhar o marido, então é um processo e esses processos a gente está vivendo lá em casa também, de deixar um pouquinho o Augusto e a Valentina e poder viver e iniciar de novo esse acompanhar o marido, trabalhar mais, embora desde os 4 meses que eles nasceram eu já estou trabalhando, né? E nós temos esse benefício de ser mulher. Mulher, eu acho que é ser multitarefas, é ser multifunções, a gente consegue, a gente nasceu para fazer mais de uma coisa, até porque o olhar de mãe exige nós termos esse olhar dinâmico. É verdade. Hoje é muito comum as mulheres trabalharem, estudarem, cuidarem da família, fazer todas essas multitarefas. Como é que fica o emocional de uma mulher que é mãe, que é esposa, que precisa olhar para o filho, mas também precisa dar uma atenção para o marido, precisa estudar, precisa se qualificar e esse mundo que é tão corrido? Sandra, eu acho que o mundo hoje em dia, ele vem nos atropelando. Nós vamos perdendo o tempo de se cuidar, de olhar para si, de orar, de desacelerar, de conversar em casa. Então, eu vejo a mulher como um papel principal na família para trazer essa visão, sabe? De que vamos almoçar juntos, vamos ir numa igreja, vamos ficar um pouquinho com tempo de qualidade, já que esse tempo vem tão atropelado e ele é tão pouco, tanto para nós mulheres sozinhas, quanto para estarmos com o que a gente diz como mais precioso, que é a nossa família, né? Então eu acho que uma das nossas funções é desacelerar a casa, trazer a casa para uma harmonia e tirar esses momentinhos que são preciosos. Com certeza. Hoje a gente vive com muita informação. Exato.
A moda, ela é muito rápida, ela nos traz muitas possibilidades. A parte digital também, ela nos cobra muita coisa. Tem muita mulher que gosta de aparecer na internet, tem aquela que prefere ficar mais isolada. Como é que é a Rafa? Mãe, mulher, mas também ser humano aí, uma pessoa antenada. Exato. Depois que eu virei mãe, eu evolui muito como mulher, inclusive, né? Como pessoa, como ser humano. E eu consegui tentar encontrar maneiras de, primeiro, me cuidar. Se a gente não se cuida, nós não estamos dispostos ou disponíveis para cuidar dos outros. Então, para cuidar do teu marido, para cuidar do teu filho, para cuidar da tua empresa, para cuidar da tua equipe. E aí, o ponto de equilíbrio principal é o autocuidado. Então, em primeiro lugar, a Rafa gosta de tirar um tempinho para ir para academia, embora ele é lá cedinho, quando tá todo mundo dormindo em casa. E aí a gente entrou nessa rotina porque eu consigo pouco tempo do meu dia para fazer coisas só para mim. Sim. E aí eu vou antes do pessoal acordar. Isso faz com que diminuam muitos níveis de ansiedade, que eu durma melhor, que eu acorde mais disposta, que eu me sinta melhor como mulher. Depois disso, eu dou todo o meu empenho para o consultório. Lá eu tenho uma equipe para gerenciar. E essa equipe tem que estar feliz, disposta, alegre. E tudo depende da maneira com que a gente entra e dá bom dia. Assim, o primeiro momento, ele já vai ditar a energia daquele lugar. Que é um lugar que as pessoas procuram com dor, com medo. Não é um lugar que quase ninguém chega feliz, né? E é o nosso papel de acolher. Então, também faz parte a gente estar com uma energia gostosa. É verdade. Eu acho que uma coisa que as mulheres enrijeceram, endureceram com o passar dos anos, é que a gente assumiu papéis muito importantes de liderança nos nossos trabalhos. Sim. A gente se equivaleu aos maridos na questão financeira, né? Ainda existe um pouco de preconceito, mas de certa forma a mulherada domina o mundo e desempenha funções muito importantes. E a gente endureceu naquela parte que é só da mulher, que é o colo, que é o carinho, que é o cuidado da energia, que é o cuidar das pessoas, é o aconchego, é a sensibilidade que só a mulher tem. Então, hoje, a Rafaela mais madura, por mais que a vida seja esse imediatismo, esse acelerado, esse atropelando a gente, eu procuro ter um tempinho para mim todos os dias, procuro ter um tempinho na minha família para oração também, quase que todos os dias, para que a gente traga essa sensação de plenitude, de equilíbrio, de harmonia. E eu acho que é a nossa função nesse mundo. E hoje é um baita exemplo que qualquer mãe, qualquer pai passa para os seus filhos quando senta com eles para uma oração, ensina com eles o respeito, a igualdade, valores que muitas vezes acabam se perdendo por essa vida atribulada que a gente leva. Exato. Eu e Flávia somos provas disso. Ele sabe que a gente encarou aí os primeiros 1 ano e meio da política, que foi uma novidade na nossa casa. E pela política acabou sobrecarregando muitas coisas sobre mim, da casa, dos filhos, das empresas. A gente tem uma distribuidora e tem o consultório, que é uma clínica multiprofissionais aí, que graças a Deus vai muito bem. E aí essa sobrecarga afastou todos nós lá em casa. Nós precisamos voltar, e foi o meu papel como mãe e como mulher, de sensibilidade, de voltar a ter esse olhar para a nossa família, para o nosso lar. E é isso que eu acho, que o maternar, por mais que seja um grande desafio na nossa vida, ele não pode tomar uma proporção que você não seja mais você, que você não tenha mais tempo para se cuidar, cuidar da tua saúde, fazer algo que te dá prazer, seja ir numa academia, meditar, orar, enfim. A gente precisa encontrar meios de se equilibrar para cuidar dos que estão à nossa volta. Verdade. Nós somos uma sociedade composta praticamente por mais mulheres do que homens. Isso. As mulheres concorrem uma com a outra. Como é que tu vê essa questão? Sandra, eu acho que está mudando. Mas nós mulheres temos infelizmente, né, parece que uma disputa, uma vontade de querer ser melhor, enfim. Eu acho que a teoria está aos pouquinhos nessa prática diária de mudar, de que a gente tem que se acolher. Sabemos que tem muitas coisas que é uma sobrecarga sobre a mulher. Para a mulher sair de casa é mais trabalhoso que para o homem. Para a mulher ser vista numa posição, ela tem que às vezes ser melhor que eles, né? Sim. Existe ainda, infelizmente, um mundo machista.
Então, dentro desse cenário que já é difícil para nós mulheres, eu sonho com um mundo que as mulheres se ajudem, se empoderem e que uma acolha a dor, o sofrimento, as alegrias da outra. Né? Que a gente tenha menos disputas e mais carinho, mais acolhimento. Se fala muito em disputa também entre mãe e filha. Como é que tu tem criado a tua filha para que não haja esse tipo de disputa dentro de casa? Pois é. Sandra, então, eu quero ser uma referência de mulher para minha filha. Quero que a minha filha tenha um porto seguro para voltar, mas que muito em breve ela vai voar com as suas próprias asas. Eu acho que a melhor mãe é aquela que rapidinho se torna desnecessária no dia a dia dos filhos, que eles possam criar independência, que a Valentina tenha grandes voos, que não precise constituir uma família muito rápido por não ter uma que seja um porto seguro, né? Que ela se sinta segura o suficiente para primeiro trilhar uma profissão e depois uma família. Eu acho que talvez seja um pouquinho tradicional da minha parte, mas eu acho que foi essencial aos meus olhos a dedicação profissional que eu tive. E claro, meus filhos foram planejados e por isso foi assim, para que depois eu pudesse acolhê-los na minha vida com mais tempo, com um pouquinho mais de organização. Sim. Porque profissionalmente eu já colhia frutos de uma estabilidade que eu plantei antes deles virem. Então eu pretendo um caminho assim muito lindo para minha filha e que ela saiba que ela vai ter aqui uma melhor amiga para sempre acolher qualquer dificuldade que ela tiver como mulher e como mãe, enfim. É verdade. Existem também muitas mulheres que acabam optando por construir uma família muito jovem. Isso interfere nas outras decisões que elas tomam? Como é que tu analisa tudo isso? Eu acho, Sandra, que a mulher é tão fantástica que se um filho vier antes do tempo, antes do planejado, a gente ainda consegue tanta coisa, sabe? A gente ainda consegue trilhar uma carreira profissional, fazer uma faculdade. Então eu confio muito no nosso potencial e nessa questão da gente ser multitarefas. A gente pode ter um olhar aqui e outro ali, né? Mas também sei que a gente não pode romantizar um filho recém-nascido ou uma família recém-criada. Sim. É muito difícil. Então, se você estiver trilhando, passando por essa dificuldade, no momento em que você tem um pouquinho mais de estabilidade profissional, num momento mais planejado, é muito mais fácil. Então, é o que eu desejo para as meninas, para as mulheres, que a gente consiga ter uma política voltada também para a informação, para que a mulher escolha o seu momento de ter uma família, escolha o seu momento de ter um filho e que priorize na sua vida, primeiro, a sua independência financeira, para que não dependa de nenhum tipo de marido ou de ambiente que não seja o que ela queira ficar. Sim. Quando a gente tem independência, a gente fica onde a gente quer ficar. A gente fica num ambiente saudável. Determina as nossas escolhas. Estou com o Flávio porque nos amamos e estamos felizes. Não porque eu preciso dele. Ele está comigo da mesma forma. Quero para os meus filhos esse tipo de família. Que eles estejam onde eles se sentirem bem de ficar. E aí, claro, né, a gente não pode fazer também por qualquer futilidade, pular fora, mas enfim, que a gente saiba permanecer onde a gente se sente acolhido e não porque a gente depende daquilo. E aí eu acho que a gente entra assim até no campo político, existem muitas políticas para que a mulher possa trilhar esse caminho e para que a família também, para que a mãe não dê exemplos ruins de ficar onde ela é agredida, onde ela não pode trabalhar, não pode se vestir de uma maneira que ela gostaria por ciúmes excessivo. Enfim, a gente tem muitas coisas aí para trilhar como Brasil, como mundo e como Erechim. É verdade, e a gente tem que se valorizar cada vez mais como mulher, né? Se é o que a gente quer, é o que a gente sonha, a gente tem que buscar meios de realizar esses sonhos, porque a gente não pode ficar nos sonhos do marido, nos sonhos dos filhos. Nós somos um ser humano e precisamos ser felizes aqui dentro. Tu sabe, Sandra, que é uma linha bem tênue entre ser uma mãezona, continuar sendo mulher, né? Continuar sendo profissional e continuar sendo esposa do seu marido. É algo que eu vivo equilibrando, assim. Porque a gente tem uma tendência natural, ainda mais quando as crianças são pequenas, os meus têm 5 aninhos, a virar só mãe. Ai, que amor. E aí é uma delícia, eu me completo, mas assim, hoje, se eu tivesse optado por ser só mãe, eu, Rafaela, entendo as meninas ou as mulheres que decidam por esse caminho, eu seria uma frustrada pelo que eu trilhei como profissional, né? Verdade.
E também deixar o meu marido não é algo que eu quero desacompanhado, enfim, desassistido com uma mulher. Então a gente tem que viver equilibrando todos esses nossos papéis, essas multifunções. E tem como se a gente organizar bem o dia, organizar bem a semana e deixar um pouquinho os filhinhos de lado em algum momento, depois deixar um pouquinho o trabalho, e assim a gente vai desempenhando todas as funções com excelência. E tudo cabe direitinho. Exatamente. Muito bem, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje a gente está falando aí de assuntos relacionados à mulher, porque viver com saúde é viver feliz, é viver realizando os nossos sonhos, é viver sonhando, planejando e fazendo as coisas que a gente acha importante, que nos deixam felizes e realizados. E para a gente ser feliz, a gente tem que ter saúde, né, doutora Rafaela, agora, que cuida aí do sorriso de tanta gente. As mulheres têm procurado mais também cuidar da sua autoestima, do sorriso, de um lábio bonito. Qual é o padrão de mulher bonita? Coisa boa, né, Sandra? Coisa boa que as mulheres, elas se olham com mais carinho, com mais amor. E esse autocuidado está cada vez mais evidente lá no consultório também. Eu digo que, ontem eu falei sobre isso, que o autocuidado, ele é quando o profissional e o paciente estão voltados para a saúde e não para a doença. Sim. Há pouco tempo atrás a gente vinha à procura assim, quebrou, doeu, cárie, enfim, na minha área, assim, era mais voltado para a doença. E a gente vê uma tendência da mulherada, dos homens também, mas da mulherada mais, de praticar esse autocuidado, de manter a saúde, de se manter bonitas. Falávamos antes que as mulheres dos 40, há poucos anos atrás, eram senhorinhas, sofridas, de uma vida difícil, de uma sobrecarga, e hoje a gente já tem uma outra visão. A mulher dos 40 é o novo 30, são os novos 30, é uma mulher que se cuida, é uma mulher cheia de vida, linda, e digo isso das mulheres de 50, de 60, e a gente vê muito isso lá no consultório, de mulheres que se cuidam, que cuidam da sua autoestima, que cuidam do seu bem-estar, que sabem que envelhecer é um privilégio, mas que ao mesmo tempo a gente pode envelhecer bem. Envelhecer nos reconhecendo no espelho, gostando da sua autoimagem e praticando saúde. É verdade. Um sorriso é importante ou é mais importante um procedimento estético? Eu sou suspeita, né? Sandra, pra mim o sorriso é tudo. Eu acho que ele é a nossa forma de mostrar felicidade pro mundo. Certo. Ninguém mostra que tá feliz sem sorrir. E quantas pessoas não sorriem há muitos anos, não porque não são felizes, mas porque não se reconhecem naquele sorriso. É verdade. Porque tem vergonha, porque põe a mão, porque não tira uma foto sorrindo. Então, assim, essa é a minha realidade do dia a dia. E quando a gente faz um sorriso, que a pessoa assim, se olha e se emociona, enfim, e aí eu tô falando da estética do sorriso mesmo, propriamente dita, que não é futilidade, e eles se olham e se emocionam, é uma emoção para mim. Voltar
a devolver sorrisos para essa pessoa. Felicidade, alegria, bem-estar, segurança. Sim. Isso muda numa entrevista de emprego, isso muda para um adolescente se comportar, uma adolescente, já que estamos falando de meninas, se comportar no namoro, na paquera. Isso muda a sua forma de ver o mundo, de mostrar a tua felicidade. Então, o sorriso para mim é tudo, embora tem muita coisa estética aí na face que eu acho que faz diferença. Sim. Hoje nós temos uma questão assim de... Óbvio que sem perder o bom senso, e eu acho que a harmonização ela entrou às vezes em algumas coisas bizarras que não são legais, mas dentro de um bom senso do profissional e do paciente tem muita coisa bacana para melhorar a estrutura do lábio, para melhorar colágeno da pele que a gente vai perdendo a partir dos 30 anos. Então, assim, dentro de uma linha de bom senso em que a gente vai envelhecer, mas pode envelhecer melhor, tem muita coisa bacana que a gente oferece, inclusive lá no consultório. Pois é, e falando justamente do consultório, tem pessoas que de repente procuram o consultório com medo de mudar, de melhorar o dente, colocar uma lente de contato, fazer um lábio novo, esse medo de ver uma nova mulher surgindo ali, acontece isso? Acontece muito, Sandra. E eu me coloco nos pacientes, no lugar dos pacientes, porque eu sou bem resistente a mudanças em mim. Certo. E aí eu quero tranquilizá-los, assim como eu tranquilizo o paciente quando procura, que praticamente tudo a gente pode testar antes. Uma lente de contato, ela não é... esses resultados lindos que a gente vê, inclusive meus, eles não são à toa. A gente faz uma fotografia, uma moldagem do paciente e existe todo um planejamento antes do procedimento. E esse planejamento eu consigo colocar de uma forma, óbvio que mais grosseira, mas eu consigo colocar sobre o dente do paciente, para que ele enxergue o volume, o formato, o comprimento. E a gente consegue mostrar muita coisa antes de fazer o procedimento nele. Esse planejamento reverso, que a gente chama, que é o planejar antes de agir no paciente, ele é muito importante. Eu entendo as expectativas do paciente, eu consigo ver o que vai ficar bonito para ele. Nós temos formatos de rostos diferentes, alturas de sorriso diferente. Então, tudo isso interfere no comprimento, no tamanho, no quanto a gente vai mostrar de gengiva. A altura do paciente também interfere, a gente tem que colocar dentes compatíveis com a altura do paciente. Então, tem muitos detalhes para serem analisados e ele consegue se ver antes do resultado final, antes da gente iniciar o procedimento propriamente dito. E aí, toda aquela insegurança, naquele momento, já vira emoção, né? Ou não, ou às vezes até eu como profissional, e a minha responsabilidade profissional é dizer, não gostei desse cantinho, tá muito comprido, e aí é nesse momento, antes que a gente faz os reparos, os retoques, para que depois a gente vá em busca do resultado final já com a segurança minha e do paciente. Algumas mulheres buscam um dente muito branco, que destoa totalmente do tom de pele dela, do lábio dela. Como é que se mostra para essa paciente que não vai ficar legal quando ela insiste que vai ficar legal? Sandra, eu sou bem tradicional. E eu não gosto, assim, para nada, nem para minha roupa, para minha autoimagem e nem para os meus pacientes, essas modinhas, né? Ótimo. Isso é uma modinha que vai passar. E uma lente de contato é um procedimento definitivo, com um alto valor agregado, algo que a gente precisa entregar para o paciente, uma coisa que vai combinar por uns 20 anos com o rosto, com a idade que ele vai apresentar. Então eu tenho muito cuidado. Coisas que ficam bizarros, que não soam como natural, que no teu olhar não fica natural, não é legal. Sim. Já deixei de pegar orçamentos, porque entendi que a visão do paciente era essa. O branco demais, o artificial, e eu não conseguiria suprir como profissional essas expectativas dele. Então, dela, inclusive. Então, assim, lá no consultório as coisas são naturais e naturalmente lindas. Existem dentes brancos, mas ele não é um bloco de uma cor só. A gente tem terços, a gente tem diferenças de tonalidades nesses terços. Então, assim, em palavras mais grosseiras, nós não entregamos um laminado de cor única, sem translucidez, sem opacidade em alguns lugares. Então, existe todo um trabalho para buscar o natural. E tem uma mulherada aí preferindo o branco artificial, Sim. mas aí realmente não se enquadra com o meu profissional. E aí é melhor a gente não criar essa frustração nem para mim, nem para o paciente.
Verdade. Quando a gente dá uma melhorada aí na gengiva, no dente, o nosso lábio pode ficar melhor, mais harmônico na hora de passar um batom mais desenhado, ou precisamos aumentar o lábio? Sandra, a primeira coisa que dá volume para lábio é dente. Então, assim, tem muita gente aí, preenchimento labial, e é lindo. A gente também oferece lá no consultório, a doutora Robsana, que é a nossa biomédica, é fantástica nas bocas. Mas a gente tem que pensar que estrutura de boca vem em estrutura de osso, gengiva e dente. Então, quando aquele paciente perdeu o volume no terço inferior, seja por altura ou seja por volume de céu da boca, de palato para vestibular, devolver esse volume através dos dentes muda a face. Explicando em outras palavras, vamos entender que o nosso envelhecer, a gente vai perdendo esse volume, essa altura inferior. E a boquinha fica com o ângulo caído. Então, não adianta ali só preencher e tentar volumizar. Nós precisamos devolver a altura de dente. Sim. E aí tem senhorinhas que a gente transforma o lábio, transforma a face com uma boa prótese, com altura suficiente, devolvendo a altura de mordida. Certo. É muito interessante. É uma harmonização facial de dentro para fora, né? A gente trabalha na base, no que dá volume para esse terço inferior, para toda a face e para o lábio. Hoje as pessoas buscam muito a harmonização facial, mas primeiro precisamos buscar esse cuidado com os dentes, então, para depois fazer esses outros retoques? É a minha área, então, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu vejo muita coisa, assim, pessoas que cuidam da unha, mulheres que cuidam dos cílios e que pecam por cuidar da saúde bucal. Então, eu acho que a gente é um contexto. A estética, ela nunca pode vir antes da tua saúde, né? Isso lá no consultório é premissa básica. A gente primeiro vai tratar a cárie, a doença periodontal, a inflamação, a dor, para depois se voltarmos os olhares para a estética, seja ela de face ou de dente. Certo. Então a estética, ela é, muitas vezes, Sandra, nessa tua pergunta, a estética ela vem como um brinde de uma boca saudável, de uma boca que mastiga bem, de uma paciente que toma água, que tem a altura adequada do terço inferior. Então, assim, muda o rosto, muda a textura da pele, a gente fica diferente, só pensando em saúde bucal. Verdade, você é uma pessoa que trabalha justamente com esse cuidado da saúde bucal e da saúde para que a gente se sinta bem. Exato. Qual é o teu conselho assim para aquela mulher que de repente está querendo uma mudança, mas ela não sabe realmente o que ela quer? Porque a gente tem umas fases da vida aí que a gente quer mudar, mas não sabe por onde começar. Qual é o primeiro passo? Tem. Primeiro passo, Sandra, que é um processo que eu também vivi, é para tudo e olha para você. Tira um tempinho para se cuidar. Faz alguma coisa como prioridade, cuidar do teu corpo, ir numa academia, tomar água, se alimentar melhor. As coisas todas vão se organizando quando a gente está melhor, quando a gente se encontra de novo. Então, essa é a premissa básica, assim, cuide da tua saúde. A gente é um contexto de corpo que tem que estar tudo bem, tem que estar com saúde, tem que cuidar dele. Cabeça, nós temos que ter tempo para dormir legal, para conseguir alimentar a nossa fé, para fazer uma meditação, seja qual for a forma que você vai se encontrar de equilíbrio. E aí depois tudo na sua volta vai se organizando. Pois é, a gente passou aí 2 anos de pandemia em que as mulheres se isolaram dentro das suas casas, priorizaram as suas famílias, e não só as mulheres, né? Os homens também fizeram muito isso. Agora a gente está retomando a nossa vida, porém ainda com algumas dificuldades, porque esse isolamento nos bloqueou em alguns aspectos. Qual é a tua mensagem para as mulheres nessa retomada de vida, nessa ressocialização? Mulheres, eu acho que a gente é fantástica. Nós somos um portal para trazer vida ao mundo, nós temos uma sensibilidade única, nós temos um olhar multi, a gente consegue desempenhar várias funções ao mesmo tempo. Mas somos humanas. Então, assim, não pense que você é um super-herói, que vai dar conta de tudo, tenha menos peso sobre você. Eu acho que isso é muito importante. A gente se cobra muito. Um pouquinho mais de carinho consigo mesma, né? Sim. Que tá tudo bem, você não foi a melhor mãe possível hoje, amanhã começa de novo. Talvez você não foi a melhor consigo, ou a melhor profissional, ou a melhor para o seu colega de trabalho, mas nós temos um recomeço amanhã.
E eu faço isso muito, eu encaro toda manhã como um recomeço. E a segunda eu acho que tem cara de recomeço também, então eu adoro. Que é aquele dia que a gente pode botar novas metas e um passinho de cada vez. Tenha paciência contigo mesma, que às vezes é de passinho em passinho que a gente vai chegando bem longe e vai se reencontrando, né? É verdade. Não precisa fazer tudo no mesmo dia ou na mesma semana, mas que a gente consiga se olhar com amor um dia de cada vez, se vestir um pouquinho melhor no outro dia, fazer uma maquiagem, cuidar do cabelo, vir cuidar do sorrisão e aos pouquinhos a gente vai se reencontrando. Se você pudesse definir esse Dia da Mulher, como é que você definiria ele? O mundo nem existiria sem mulher. Então somos essenciais, Sandra. Eu acho que esse é o princípio básico. Essenciais nas nossas funções do trabalho, essenciais no nosso lar, essenciais para trazer crianças ao mundo, então como mães, essenciais no nosso lar como mulheres e esposas. Então eu acho que a mulher ela é tão complexa e ao mesmo tempo tão delicada, tão sublime, que é um privilégio ser mulher. E os nossos dias são todos os dias desse ano e todos que virão. É verdade. Rafa, eu quero te agradecer por estar aqui na TV hoje conosco, Obrigada, falando um pouquinho amada. de mulher para mulher. Esses assuntos mais leves e que a gente tem que conversar mais Exato. com mulheres. Eu acho que teriam menos mulheres tristes se a gente parasse e ouvisse mais as mulheres. A gente não precisa nem conhecer muitas vezes. Apenas dar um pouquinho de atenção para aquela que a gente vê que está tristinha, né? Exatamente. E acho que esse é o papel de uma mulher pública como você, fazer o teu trabalho da forma que você faz. Eu acho que você passa um grande exemplo para muitas mulheres e principalmente para as que estão se inserindo nesse universo de mulher, de dona de casa, de esposa de um grande empresário, enfim, uma mulher que precisa ter uma postura, mas também ela precisa ser ela mesma. E você faz isso muito bem, você desempenha Obrigada. isso muito bem. Parabéns, Obrigada, parabéns ao amada. Flávio, aos teus filhos, por ter você, assim, uma mulher tão legal e tão cabeça pra frente, assim. Obrigada. E que Deus continue te iluminando, que o teu caminho seja de muita luz. É o que eu te desejo. Feliz Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher para nós, Sandra. Muito obrigado. Isso aí, pra você que está em casa, um dia especial pra você. Aliás, todos os dias você merece ser feliz. Feliz dia todos os dias. Feliz Dia das Mulheres. Isso aí. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.